Existem mais de 770 formas de se aposentar um servidor público aqui no Brasil. Até a data de gravação desse vídeo, estudando todos os RPPS que a gente já implementou aqui no cálculo jurídico, a gente já catalogou 515 espécies de aposentadoria de servidores municipais, cerca de 225 espécies de aposentadoria para servidores estaduais e as 30 espécies de servidores federais. Depois de 2019, as espécies de aposentadoria ficaram bem específicas nos entes federativos, especialmente nos estados e municípios que tiveram a liberdade de fazer a sua própria reforma da Previdência. Então, dominar as espécies de aposentadoria do RPPS pode elevar sua advocacia, te colocar num nicho de mercado muito especializado e te trazer novas ações, novas oportunidades dentro do escritório. Afinal, quantos escritórios previdenciários você conhece que realmente atuam com RPPS? Escolher a melhor aposentadoria não é moleza, não é uma tarefa fácil e tem muitos servidores precisando da sua ajuda para poder escolher esse melhor benefício. E você já parou para pensar quantos servidores precisam de uma orientação jurídica para isso? Segundo o Portal da Transparência do Governo Federal, conforme dados consultados em junho de 2024, existem 1.012.333 servidores ativos, considerando CPFs únicos. E existem também 1.070.931 servidores inativos e pensionistas. E algo legal para a gente parar para pensar também é quanto ganha o servidor público no Brasil. A gente escuta bastante informação por aí, às vezes um pouco distorcida, sempre terem super salários, mas segundo o levantamento da República em Dados, com base nas informações da RAIS, os salários mais altos estão na esfera federal. A mediana de remuneração é de R$ 10.029. No nível estadual, o valor cai para menos da metade, com R$ 4.687,50. E nos municípios, onde está concentrada a massa do funcionalismo público, a remuneração mediana fica em R$ 2.616, pouco menos de 2 salários mínimos. Bom, e tem todo esse mercado de servidores, então, esperando uma orientação jurídica, esperando para entender como vai ser, né, a remuneração deles depois que eles pararem de trabalhar. E a gente já teve uma noção aqui, né, dessa remuneração que eles têm, né, enquanto estão ativos, mas nem sempre o último salário deles vai ser o que eles vão levar de aposentadoria. A realidade é que tem muitos servidores hoje já se aposentando pela regra de média. Então, serviços consultivos como uma consulta, uma análise ou um planejamento previdenciário são excelentes atrativos para você trazer servidores públicos no seu escritório. É comum ter pouca informação ou até muita informação errada por aí. Mesmo os institutos gestores de RPPS, né, quem analisa o pedido do servidor e concede aposentadoria ou não, às vezes tem dúvidas, né? A gente tem relato de muitos servidores que vão fazer o pedido de aposentadoria para o instituto ou pedem uma simulação e eles não conseguem dar uma resposta precisa. E aí o servidor vai fazer leitura na internet, vai se informar e em algum momento ele vai chegar no seu escritório querendo uma resposta para quando ele vai se aposentar. Bom, então quem são esses servidores? Quem está precisando dessa sua orientação jurídica? Normalmente vão ser servidores, então, de algum ente federativo, seja município, estado ou até da União, que possuem um regime próprio de previdência social e vão estar cheios de dúvida, né, sobre essa data que eles vão se aposentar, com quanto, né, quanto eles vão receber depois da aposentadoria, né, e qual vai ser a melhor decisão, a melhor escolha para ele levar essa aposentadoria para casa, entre diversas regras de transição que a gente tem depois da reforma da Previdência. E para você ver que é verdade que as espécies de aposentadoria, as formas de se aposentar variam muito municípios afora, a gente vai ver agora 3 estudos de caso com diferentes municípios, só para a gente ter uma pincelada aqui de como pode ser difícil para um servidor se orientar sozinho. O primeiro estudo de caso, a gente vai ver uma simulação de aposentadoria de um servidor do município de São Paulo. Nosso servidor é o Wagner, ele é servidor lá da Prefeitura de São Paulo, foi admitido no serviço público em 12 de 1 de 2005, ele também contribuiu para o INSS entre 25 de 10 de 1987 até 30 de 11 de 2003. E ele já averbou esse tempo do INSS no RPPS por meio de uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição. Ele acreditava que estava perto de se aposentar, então procurou orientação jurídica, buscou uma consulta para ter essa resposta, se ele já estava próximo de se aposentar ou não. Vamos ver então os dados dele, né? Quanto tempo de contribuição ele já tinha, qual era a idade dele, e a gente já vai para a tela para poder entender, né, qual que era a aposentadoria que estava mais próxima dele. Em 5 de junho, então, de 2024, ele tinha 35 anos, 6 meses e 4 dias de tempo de contribuição e 59 anos e 3 meses de idade. Esses são os dados básicos que a gente precisa ter para analisar uma aposentadoria, mas envolve muito mais, tem muito mais detalhes, muito mais requisitos para a gente chegar numa espécie de aposentadoria. E já, né, dando uma prévia aqui, a data prevista para ele se aposentar é 14 de 8 de 2025. E vamos ver agora, então, lá no programa como que a gente chegou nessa conclusão. Aqui no programa, então, eu já alimentei os períodos de contribuição e o salário de contribuição que o
Wagner teve durante todo o histórico previdenciário dele. E agora a gente já vai dar uma olhadinha na conclusão, então, né, nesse resultado, quais espécies de aposentadoria ele vai ter direito. E na data, então, que a gente fez esse atendimento, ele ainda não tinha direito de se aposentar. Então a gente vai dar, então, uma prévia para ele, né, uma data prevista para se aposentar. Olhando aqui no cálculo jurídico, a gente vê que a regra mais relevante para ele provavelmente vai ser a aposentadoria na regra de transição com pedágio. Como a gente consegue ver aqui nas configurações iniciais, o Wagner ingressou no serviço público em 12 de 1 de 2005. A gente vê isso também aqui, né, na própria verificação aqui, né, dos requisitos da aposentadoria. O Wagner já não vai ter direito a se aposentar com integralidade e paridade, né? Integralidade é quando o servidor se aposenta com um último salário. Então já não vai ser o caso dele. E a regra mais próxima que ele tá de atingir é a regra de transição com pedágio. A gente vê aqui requisito a requisito, então, né, quais ele cumpriu ou não cumpriu. E ele está próximo de fechar aqui o tempo de serviço público, que é no mínimo 20 anos. Ele tem que cumprir um tempo de contribuição com pedágio de 100%. Ele está próximo também de atingir esse requisito, né, que seriam 36 anos, 8 meses e 12 dias. E ele tem hoje, né, apenas 35 anos, 6 meses e 4 dias, como a gente viu. E ele também tem que atingir um requisito de pontos. Aqui tem um mínimo necessário de 95 pontos. E ele só tem 94,76 pontos. Mas calma aí, Gabriel. Como assim pontos dentro de uma aposentadoria de pedágio? Bom, aqui está um excelente exemplo de como as aposentadorias municipais podem ter exceções que você não estava prevendo. Então, lá na Lei Municipal de São Paulo, que trata do RPPS, a gente vai verificar no artigo 13, servidor público municipal que tenha se filiado ao RPPS ou ingressado no serviço público em cargo efetivo antes de 18 de março de 2022 poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. E ele vai falar, né, cada um dos requisitos: 57 anos de idade mulher, 60 homem, 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se der aposentadoria. Até aqui tudo normal, bem parecido com, por exemplo, o RPPS da União e até com a regra de transição do pedágio no próprio RGPS. Mas se a gente for ler agora a partir do inciso 4º, a gente vai ver que ele exige um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 18 de março de 2022, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2 do caput do artigo. Ou seja, o tempo que faltava em 18 de março de 2022 para a pessoa chegar, né, como exemplo, Wagner, atingir os 35 anos de contribuição, então se faltava um ano, ele vai ter que cumprir esse um ano e mais um ano. É a famosa regra do pedágio essa. Então aqui está, né, o requisito pedágio que a gente vê, né, em diferentes aposentadorias aí. Mas além desse requisito pedágio, o primeiro destaque, né, é que ele usa a própria data da publicação, né, da Lei de São Paulo. E o segundo destaque é que lá no parágrafo 3º, então, como eu estava explicando, a gente tem uma regra que se assemelha à regra de pontos, né? Então, para deixar mais didático, a gente fala que é uma regra de pontos, porque na prática acaba sendo igual a verificar a pontuação das outras aposentadorias. Vamos lá no parágrafo 3º para a gente entender isso, então. Lá vai falar que a idade mínima de aposentadoria, de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, será reduzida em 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os 30, se mulher, e 35, se homem. Para a gente entender o que isso tem a ver com pontos, vamos verificar um exemplo. Se um homem tem 36 anos de contribuição, a gente vai reduzir 1 ano de idade da idade mínima prevista lá no caput do artigo. A idade mínima prevista é 60 anos. Se ele tem 36, ele excede 1 ano dos 35 anos necessários e a gente pode reduzir essa idade mínima para 59. Então ele vai conseguir se aposentar com 59 anos de idade e os 36 anos de contribuição. Somando 36 com 59, a gente chega em 95 pontos. Toda vez que a gente fizer essa fórmula, se ele tiver 37 anos, ele vai se aposentar com 58, se ele tiver com 38. A gente sempre fazendo essa fórmula da redução da idade mínima, a gente chega em 95, né, nessa soma de 95. Por isso fica mais fácil, né, mais didático a gente verificar no requisito de aposentadoria os 95 pontos. Perfeito? Então, esse é o caso, né, do município de São Paulo. A gente vê aqui, então, que uma regra de pedágio, que a gente vê que é muito comum em outros regimes, aqui ela tem uma verificação junto desse requisito de pontos. Você consegue ver, então, como pode ficar muito específica a análise de um RPPS municipal, por isso a gente tem que estar muito atento. Agora a gente vai, então, para o segundo estudo de caso. Agora, lá do município de Fortaleza, no Ceará, a gente tem, então, Marcelo, que é um servidor da prefeitura lá de Fortaleza, que foi admitido no serviço público em 18 de 11 de 1987. Ele acreditava que ele estava perto de se aposentar e buscou uma consulta. E, em 5 de 6 de 2024, ele tinha reunido, então, né, esses requisitos de 36 anos, 6 meses e 18 dias de tempo de contribuição e uma idade, né, ele já possui uma idade de 60 anos e 3 meses. Já trazendo a conclusão aqui para o começo, a data prevista para a aposentadoria dele é 8 de 6 de 2025. E a gente vê até que é uma data próxima lá do servidor que se aposentou em São Paulo,
embora eles tenham idade e tempo de contribuição diferente. Vamos ver então, lá no cálculo jurídico, como que a gente fez essa análise, como que a gente chegou nessa conclusão. Aqui para o Marcelo, a gente vai verificar também que a aposentadoria mais próxima para ele é a regra de transição do pedágio. Mas olha como ela já vai ser um pouquinho diferente da aposentadoria de São Paulo. Aqui no município de Fortaleza, então, a gente vai verificar que ele já tem, né, ele sempre esteve no serviço público, né, entrou e nunca saiu. Então ele já tem o mínimo necessário de 20 anos de tempo de serviço público. Ele tem um tempo de cargo, ele também tem a idade necessária para essa regra do pedágio. Bom, a gente vê aqui então que para o Marcelo, a melhor aposentadoria é a regra de transição do pedágio também. Mas, nesse caso, ele vai ter direito à integralidade, porque ele entrou no serviço público antes de 31/12/2003, né? Então o programa já verifica isso pra gente, conforme os dados que a gente preencheu. Ele também tem tempo de serviço público, né? O tempo mínimo de serviço público de 20 anos, tem um tempo de cargo, tem a idade necessária, que aqui vai ser 60 anos. Só falta para ele cumprir o tempo de contribuição com o pedágio. Mas presta atenção que aqui o pedágio vai ser um pouco diferente. Aqui no software a gente já vê que o tempo de contribuição com o pedágio é de 85%. Vamos olhar lá na legislação para entender isso melhor. Então, lá na Lei Complementar 298 de 2021, a Lei Complementar lá que alterou a reforma da Previdência do município de Fortaleza, lá no artigo 32 vai falar assim: aos servidores públicos municipais, bem como as pensões deles decorrentes, aplicam-se as regras previstas nos artigos 3º, 4º, ele vai citando vários artigos, lá da Emenda Constitucional Federal 103 de 2019, observadas no âmbito do regime próprio de previdência do município, as seguintes alterações. Então, aqui a legislação até muda um pouco, né? Ao invés dele trazer um texto corrido próprio, ele referencia a emenda 103 e traz aqui o que vai ser diferente. E lá no inciso 6º, que vai falar da regra do pedágio, a gente vai ver que está dito assim: referente ao inciso 4º do artigo 20 da Emenda Constitucional Federal 103 de 2019, o período adicional de contribuição corresponderá a 85% do tempo que, na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, faltaria para o servidor atingir o mínimo de tempo de contribuição referido no inciso 2 do mesmo artigo. Mastigando um pouco o que está sendo dito ali. Lá na emenda 103, né, a gente vê que é o tempo que faltava, bem semelhante ao município de São Paulo, então é todo o tempo que faltava, mas em Fortaleza vai ser 85% que faltava. Então, se o servidor estava com 34 anos de contribuição, faltava um ano para ele atingir os 35 anos necessários, a gente vai calcular 85% desse um ano, e é isso, né, é esse resultado que vai ser o pedágio necessário, que ele vai ter que cumprir além dos 35 anos. Né, são esses tipos de regras que vão mudando a cada município, e por isso que o RPPS é tão nichado, a gente tem esse mercado que é muito especializado e pode fazer diferença para você dominar essa legislação local, essa análise de cada servidor que vai passar aí no seu escritório. E voltando então lá no software, você nem precisa se preocupar, né, se o pedágio, em saber que o pedágio é 85%, né, em como fazer esse cálculo, porque o programa já vai entregar isso para você. E é legal a gente notar também que no município de Fortaleza, esse pedágio era calculado sobre o tempo que faltava lá na emenda 103 de 2019. Olha como pode ser traiçoeiro, né, a gente não prestar atenção na leitura da legislação, e fazer isso sozinho pode tomar um tempo gigante seu escritório, que você poderia estar investindo em atrair mais clientes. E lá no software então a gente vê, né, que o programa já calcula isso pra gente. E que nesse caso, então, aqui do município de Fortaleza, o servidor vai conseguir se aposentar na regra do pedágio, com integralidade e paridade, e a gente conseguiu fazer essa análise, né, em poucos minutos. Bom, caminhando para o final, a gente vai para o terceiro estudo de caso, agora do município de Londrina. A gente tem a servidora Maria Eduarda, que é uma servidora lá da prefeitura de Londrina. Ela foi admitida no serviço público em 4/5/2009, bem mais tarde. Ela também acreditava que estava perto de se aposentar e foi buscar uma consulta. Em 5/6/2024, então, ela tinha tempo de contribuição de 29 anos, 1 mês e 28 dias e uma idade de 56 anos e 20 dias. E a data prevista para ela se aposentar era 30/8/2030, né? Bem mais longe dos outros casos, e a gente vai entender o porquê. Bom, então agora a gente vai olhar lá no cálculo jurídico como vai ficar a aposentadoria da Maria e por que ela vai se aposentar só lá em 2030. Fazendo o cálculo aqui no programa, aqui no cálculo jurídico, a gente consegue ver que a primeira regra que aparece para ela já é a aposentadoria na regra pós-reforma, com as regras já depois, né, da reforma local. Mas por que será que, né, essa aposentadoria apareceu primeiro? Será que ela não tem uma regra de transição que é melhor para ela? A gente vai verificar isso juntos. Analisando aqui, então, a Maria já tinha o tempo de serviço público, né, nessa primeira regra necessário de 10 anos, então, né, o tempo de serviço público na regra pós-reforma ele é até menor. Tinha o tempo de cargo de 5 anos. A idade, ela ainda precisa atingir a idade necessária de 62 anos. Então, é esse requisito que falta. E ela já tem um tempo de contribuição necessário de 25 anos. Então, basicamente, nessa regra, ela só tem que esperar a idade. Mas vamos verificar, então, a regra do pedágio, que costuma ser mais vantajosa do que as demais regras de aposentadoria. Aqui na regra de transição do pedágio, então, vamos ver o que falta para ela. O tempo de serviço público, a gente já vê aqui que é o que está mais longe de ser atingido, porque ela começou tarde no serviço público, entrou em 4/5/2009. O mínimo necessário de tempo de serviço público são 20 anos. E ela só tem 13 anos, 9 meses e 5 dias. Então, é esse requisito que vai jogar a aposentadoria dela lá para o futuro. A gente vê até que para cumprir esse requisito
requisito especificamente, né, ela só vai cumprir em 30/8 de 2030, quando ela fechar, né, esses mais ou menos 7 anos que faltam ali de serviço público. O tempo de cargo ela tem, a idade está próxima de atingir, né, a idade necessária nessa regra, que são 57 anos, e o tempo com pedágio, que a gente já vê que é um outro tipo de pedágio, um pedágio de 50%. Hoje ela tem, né, 29 anos, 1 mês e 28 dias, e o mínimo necessário são 30 anos, 5 meses e 20 dias. E a data prevista para cumprir especificamente esse requisito é 27/9 de 2025. Então, em 2025, basicamente, ela já fecha quase todos os requisitos necessários, mas como ela entrou tarde no serviço público, ela vai ter que esperar, né, uns 5 anos a mais ali para poder se aposentar nessa regra de transição. Bom, Gabriel, mas pedágio de 50% no RPPS não é só aquela regra do pedágio de 100%? O que aconteceu? Bom, a gente já acabou de ver que em Fortaleza o pedágio era de 85%, e aqui no município de Londrina, o pedágio é de 50%. A gente consegue ver como os municípios aproveitaram a liberdade criativa deles para fazer o RPPS da forma que fosse melhor. E agora então a gente vai ver na legislação para te mostrar que é verdade esse pedágio de 50%. Lá na legislação de Londrina, então, a gente vai verificar lá no artigo 83, que o servidor que tem ingressado em cargo efetivo no serviço público até a data de entrada em vigor dessa lei, 30/12 de 2020, poderá aposentar-se quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. E aí a gente vai ver os requisitos de novo, né? 57 mulher, 60 homem de idade, 30 anos de contribuição mulher, 35 homem, bem parecido, né, com as outras. Os 20 anos, né, de efetivo exercício no serviço público, né, o que é bem importante nesse caso, foi isso que fez a aposentadoria dela ser jogada lá para frente. 5 anos no cargo. E vai falar lá no parágrafo 1º, né? É requisito adicional para concessão da aposentadoria um período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor dessa lei, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2º. Então, a gente vê, né, na prática, né, que a lei diz que o pedágio vai ser de 50%, e, como aconteceu lá em São Paulo, em vez de usar a referência lá de 13/11 de 2019, a data da emenda constitucional 103, aqui foi utilizada a própria data de entrada em vigor da legislação de Londrina, né? Que aqui é 30/12 de 2020. E aqui tem algo bem especial nessa legislação também, que vem um ou aqui. Diferente dos outros municípios, você vai ver que a regra do pedágio e a regra de pontos estão muito próximas aqui na mesma redação, e daí ou a pessoa vai cumprir o pedágio de 50% ou os pontos. E aqui a gente já divide, né, no mesmo artigo, duas espécies de aposentadoria completamente diferentes. E lá na parte da pontuação ele fala, né, que a pontuação vai ser resultante do somatório da idade, tempo de contribuição, equivalente a 85 pontos se mulher e 95 pontos se homem. Então a gente vê que o início aqui da pontuação, né, já começa numa versão reduzida. Ali em 2023, o servidor de Londrina ainda conseguiria se aposentar, né, reunindo 85 pontos mulher, 95 homem, diferente do que a gente já vê, né, nos demais RPPS. E lá em Londrina, só a partir de 2024, né, a partir de 1º de janeiro de 2024, a gente vê no parágrafo 3º, que a pontuação será acrescida de 1 ponto a cada ano, até atingir o limite de 100 pontos se mulher e 105 se homem. Então a gente vê que só em janeiro de 2024, os 95 pontos passaram a ser 96 e os 85 pontos passaram a ser 86. Então aqui a gente tem uma pontuação mais branda do que em outros regimes, como a gente viu por aí. Bom, com esses estudos de caso, deu para ver como cada município pode ser bem original, bem criativo ali na criação dos seus próprios requisitos dentro do seu RPPS. Isso deixa a análise dos cálculos muito mais exigente. Você viu aqui que só para avaliar os requisitos, a gente tem muitas diferenças dependendo de cada município. Imagina então quando a gente avançar para ver as regras de cálculo, né, e ver como são calculadas essas aposentadorias. A gente vai ver também e vai encontrar diferenças de como fazer esse cálculo. E por isso os servidores muitas vezes vão ler várias informações na internet, vão ver fazer uma leitura de uma regra da União, né, um servidor municipal vai chegar no seu escritório achando que pode aposentar com uma regra de um servidor federal e você vai ter que ter domínio dessa legislação para poder orientar bem o seu cliente. Isso deixa a análise dos cálculos bem mais exigente, mas isso também valoriza a sua consultoria. E daqui a pouco eu vou falar para você então como são os honorários nesse tipo de serviço, como que a gente pode cobrar, quanto a gente pode cobrar. E a gente vai ver isso em detalhes. Mas antes, se você já atua no RGPS, deu para ver nesses exemplos que o RPPS não é um bicho de 7 cabeças. Tudo que a gente já conhece no RGPS, a gente consegue, né, usar de referência e adaptar para entender os requisitos de aposentadoria no RPPS. A gente só vai ter que ser cuidadoso em cada análise, em cada caso, em cada servidor que a gente vai atender, com a legislação local, com as regras locais, com as exceções locais que a gente encontra muitas vezes. Bom, vamos falar então sobre os honorários. Existem diferentes formas de cobrar e você tem que levar em conta a complexidade do caso. Se o servidor vai levar o tempo de contribuição de um regime para o outro, se ele trabalha em mais de um regime próprio, ou se ele trabalha no regime próprio e no regime geral, né, e tem lá atividades concomitantes. Se ele já trabalhou no regime geral e migrou para o regime próprio e ele quer trazer esse tempo do regime geral para o próprio, tudo isso vai adicionando complexidade para o seu caso, né, para o caso concreto que você vai estar atendendo, e por isso você tem que avaliar com detalhes, você vai fazer uma pré-análise ali e isso vai te ajudar a precificar seus honorários. Você sempre tem que avaliar também se o servidor já teve vantagens com o tempo de contribuição que ele tem ali naquele regime, porque daí ele não consegue fazer essas movimentações. Então tudo isso, fazer uma análise, uma pré-análise do caso, vai ajudar também você a precificar, e quanto mais complexo você vai conseguir
né, elevar ali o valor de honorários e levar um bom caso, uma boa consultoria para casa, fechando ali um contrato que vai movimentar ali o caixa do seu escritório. Tudo isso que eu falei pode ser entregue em 3 diferentes serviços: o serviço de consulta, um serviço de análise e um serviço de planejamento previdenciário. Essa é uma forma de dividir um pouco, né, como você pode fazer essas entregas. E agora então eu vou esclarecer qual é esse serviço, né, qual é o objetivo dele e quanto você pode cobrar em cada caso. Bom, para o primeiro serviço de consulta, a gente vê que o objetivo é esclarecer dúvidas do cliente e ele exige já uma faixa de valores de honorários, valor de consulta maior, né, do que muitas vezes a gente encontra por aí. A gente pode elevar esse valor de consulta porque as dúvidas de RPPS são muito específicas, a gente tem que ter domínio de uma legislação muito local para poder entregar isso para o cliente. A gente vai ver no mercado então uma faixa entre 400 até 800 reais de valor de consulta, para que você tire as dúvidas do cliente, deixe ele seguro, deixe ele confortável e trazendo, né, esses requisitos tão específicos do RPPS, né, e o que permite então que a gente leve um pouco esse valor de consulta, né, em comparação a outros valores de consulta no mercado. A gente tem também o serviço de análise, então a gente vai poder já fazer uma análise do caso, a gente vai ter uma primeira entrega ali, além de tirar uma dúvida específica, a gente já vai ter a entrega de um relatório, de um parecer, e a gente já pode colocar alguns cálculos nessa entrega, como um cálculo de tempo de contribuição, como os cálculos que a gente viu hoje, e também uma data prevista para se aposentar, para o cliente já ter uma ideia, né, uma noção, esse servidor ter uma expectativa de quando ele vai se aposentar. E para esse tipo de serviço a gente pode ver essa faixa entre R$ 1.000 a R$ 2.000, a depender ali do caso concreto, né, a depender daqueles elementos que eu trouxe para você. E por fim, a gente tem um serviço de planejamento previdenciário, que é a menina dos olhos de muitos advogados que estão na área previdenciária, porque é um serviço que a gente pode cobrar mais caro e é um serviço que a gente tem uma entrega muito maior. A gente já vai trazer um parecer com orientações jurídicas, ajudar o cliente a escolher a aposentadoria, né, a melhor aposentadoria para ele. E junto a essas orientações, a gente vai trazer mais cálculos mais complexos, trazendo estimativa ali dos proventos, de quanto que ele vai receber e também criando múltiplos cenários e movimentando ali o tempo de contribuição que o servidor tem entre diferentes regimes. E para esse serviço a gente pode usar uma faixa ali entre R$ 2.000 até R$ 4.000, a depender da complexidade do seu caso. Eu trouxe também algumas referências de tabelas de honorários divulgadas pela OAB. Eu trouxe aqui o exemplo da OAB de São Paulo e da OAB de Goiás, que tem a previsão específica, né, de planejamento previdenciário. Trouxe essas duas de exemplo, existem outras também. E a gente vê, né, essa faixa de valores entre R$ 2.000 a R$ 3.000 ali para fazer uma retificação, para regularizar um recolhimento e para entregar um cálculo, um planejamento previdenciário lá em São Paulo. E em Goiás, a gente vê essa faixa. Começa ali em R$ 400, uma análise que começa em R$ 1.000 e o planejamento previdenciário que começa ali em R$ 2.000. Lembrando então que a OAB, né, traz esses valores mínimos de referência e, conforme a complexidade do caso, a gente pode agregar, né, e fazer uma cobrança maior e precificar melhor, né, esse serviço, sabendo, né, a gente tendo domínio de tudo que a gente tem para entregar para o cliente. Nesse caso tão específico, pode ser um RPPS. Bom, e como cobrar do cliente, então, esses valores? Muitos clientes podem se sentir intimidados, às vezes, com o valor, né? Às vezes você tem que fazer todo um trabalho, né, para que ele entenda todo o valor desse serviço, dessa orientação que você está entregando para ele, e tem diferentes formas de até você usar a cobrança dos honorários para que ele vá assimilando isso. Algumas sugestões que a gente tem, que as pessoas praticam no mercado, além, né, de cobrar de um valor à vista, você pode dividir, então, um 50% ali na entrada e um 50% na entrega do relatório, do parecer, ou também fixar um valor inicial ali, um percentual, e dividir, né, o restante do contrato. Então, começar com um percentual ali, uma entrada de 30%, e depois, né, fazer um parcelamento do valor restante para que o cliente se sinta confortável ali para fazer esse pagamento e adequar a realidade dele. Vale lembrar também que as OABs costumam dar orientações, né, de como pode ser feito esse parcelamento, então vale você dar uma conferida na orientação local aí da sua OAB, do estado que você está atuando. Para fechar então a nossa conversa sobre honorários, eu vou trazer uma cláusula essencial para constar no seu contrato de planejamento previdenciário. É muito importante constar uma cláusula que dê um prazo de revisão desse parecer que você entregou. E por que isso é importante? Com isso, você vai conseguir fidelizar o seu cliente e evita também que ele traga dúvidas pontuais que vão desvalorizar ali toda aquela entrega que você fez, a reunião de entrega que você fez. Então, por isso é muito importante estabelecer um prazo dentro de 1 ano para o cliente te chamar e fazer uma segunda reunião para que você retome ali com ele, esclareça todas as dúvidas que ele tiver e também, muitas vezes, dá um espaço também para ele trazer uma nova documentação se a realidade dele mudar. E nesse intervalo, né, nesse 1 ano, o cliente vai se sentir à vontade para voltar a te procurar e marcar essa reunião, e assim você vai trazendo ele para perto e vai poder oferecer também outros serviços. Eu vou ler aqui com vocês agora então, né, como que você pode constar essa cláusula dentro de seu contrato. Como exemplo aqui a gente vai ver a cláusula 10ª, dizendo assim: no prazo de 1 ano, a contar da entrega do parecer objeto desse contrato, o contratante tem direito a solicitar uma reunião com 1 hora de duração para esclarecer dúvidas do parecer ou pedir a retificação com base em novos documentos. Parágrafo único. Caso solicitada a retificação com base em novos documentos, a reunião será agendada no prazo de 60 dias a contar da data de entrega de todos os documentos, a fim de permitir a reanálise dos cenários e da conclusão do parecer. Assim, então, você colocando esses prazos, você fideliza o cliente, traz ele para perto, consegue fazer com que ele retorne
E, inclusive, se ele retornar com novos documentos, você já estabelece um prazo também, né, para que você possa fazer a reanálise do caso, redesenhar os cenários que você criou para ele com base nas novidades que ele trouxe para você. Agora, então, a gente vai ver 3 erros comuns para quem faz esse tipo de serviço e como evitar eles e como o cálculo jurídico vai ajudar você a não cometer esses erros. O primeiro erro é esquecer de diferenciar o que é serviço público e o que é o tempo averbado no RPPS. Como a gente viu em alguns dos estudos de caso, muitas vezes o servidor ele pode ter um tempo de contribuição lá do regime geral que ele quer trazer para o RPPS. Mas esse tempo ele não vai ser contado para tempo de serviço público, ele vai ser só um tempo que vai somar o total de tempo de contribuição que ele tem, para fechar lá os 35 anos de contribuição do homem, por exemplo. Mas esse tempo ele não vai fechar lá os 20 anos de serviço público, como a gente viu lá no exemplo da Maria Eduarda, que ela precisava. Então ela não, né, mesmo se a gente às vezes fechar o tempo de contribuição total que o servidor precisa, o tempo de serviço público pode ficar em aberto. Então é bem importante fazer essa diferenciação. E quando a gente usa o cálculo jurídico, a gente consegue, né, dar essa atribuição se aquele tempo é serviço público, se ele não é serviço público, mas vai ser averbado, né, no RPPS. E assim a gente consegue distinguir, diferenciar e fazer, né, o cálculo certinho e evitar erros na nossa conclusão e na nossa entrega para o cliente. Um segundo erro, que é muito comum nessas análises, é esquecer dessa progressão dos pontos que a gente viu ali e citou em alguns dos exemplos. Em muitos municípios, em muitos estados, né, aquela regra dos pontos, ela costuma vir com uma progressão. Então, a cada ano que passa, os pontos necessários eles vão aumentando. Então, em 1º de janeiro de 2024, os pontos que eram 95 passaram a ser 96 ali no município de Londrina, como a gente viu no exemplo. Então, assim por diante, né? Cada ano que passa, essa pontuação vai aumentando. E quem não está preparado, e às vezes quem não conhece, não domina bem essa parte, pode acabar passando uma estimativa errada para o cliente. Às vezes pode se perder ali nessa contagem da pontuação, né, e não saber qual que vai ser a pontuação prevista quando a pessoa cumprir os demais requisitos. E o cálculo jurídico te ajuda nisso. Quando a gente passa essa data prevista de aposentadoria, já está sendo considerado essa progressão de pontos, então você nem precisa se preocupar com isso. E o terceiro erro é assumir que o servidor quer se aposentar na primeira data de aposentadoria possível. Se você ainda está começando no RPPS, é importante ter em mente que o servidor tem uma bonificação para continuar no serviço público. Se ele já reuniu os requisitos para se aposentar, ele pode receber um benefício que chama bônus de permanência, que é basicamente como se fosse uma isenção de contribuição previdenciária. Então, aquilo que é descontado de contribuição dele, né, o ente vai pagar de volta. Então, se tem um desconto de R$3.000 lá de contribuição na folha de pagamento do servidor, são pagos, né, R$3.000 de novo. Então, é como se fosse uma isenção. Isso muitas vezes é vantajoso para o servidor, porque, né, ele passa a ter essa melhora ali na remuneração mensal e a aposentadoria dele não vai ser esse mesmo valor que ele está recebendo. Então, muitas vezes ele quer ficar mais tempo no serviço público. Então, para você dar uma orientação, para ajudar ele a chegar numa conclusão, é importante ter isso em mente, que o servidor não necessariamente vai querer se aposentar na primeira regra que aparecer para ele. Bom, nesse vídeo você descobriu como o RPPS é um mercado ainda pouco explorado e pode te trazer muitos resultados. O servidor é um cliente bem interessado em entender como funciona a aposentadoria. Quando ele chegar no seu escritório, provavelmente ele já leu muita coisa, ele já procurou o órgão, né, de RPPS dele e pediu uma simulação. Então ele vai chegar bem informado no seu escritório e é importante você estar bem preparado para isso. Além disso, o servidor costuma ter uma boa estabilidade financeira e somado, né, todo esse interesse dele, ele vai estar bem receptivo para contratar seus serviços consultivos que a gente conversou aqui hoje. Então, o RPPS é ideal para você que busca diminuir volume de casos do seu escritório, mas focar em poucos contratos, mas bons contratos que vão trazer grandes resultados, porque a gente costuma ter, né, um ticket mais alto no RPPS, a gente pode cobrar mais caro mesmo ali nesses serviços consultivos. A verdade é que existem poucos especialistas na área e os requisitos de aposentadoria nos RPPS podem ser bem traiçoeiros para quem não domina a legislação local. E como você pôde ver hoje, o CJ te prepara e poupa seu tempo para fazer essas análises e te ajuda a dar uma boa orientação para o seu cliente, entregar um parecer completo, com uma orientação que vai deixar ele muito feliz e provavelmente ele vai querer voltar no seu escritório para buscar outras ações relacionadas ao RPPS e até de outros casos. Mesmo para você que ainda sente uma insegurança em adentrar essa área, você pode ficar tranquilo, porque o CJ vai te ajudar, inclusive, em dominar essa legislação, entender e se preparar para analisar esses cenários. E assim, em pouco tempo, você vai ter um diferencial em mãos e fechar bons contratos atuando no RPPS. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei e acompanhe a gente para novas oportunidades de ações e serviços jurídicos que vão elevar sua advocacia a outro nível.